amados, Pai seja convosco. Louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus. Mais um culto que nós estamos juntos para nós louvarmos ao Senhor. Creio que, como o cooperador Jair afirmou aqui, Deus já falou de várias maneiras, né? Porque Deus, Ele fala de diversas maneiras. Fala através do louvor, Deus Ele fala através da sua palavra, através do testemunho, e Deus sempre vai estar falando conosco. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Eu quero ler com os irmãos Salmo de número 122. É um salmo bastante conhecido. Salmo de número 122, eu quero ler com os irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Alguns versículos para a nossa meditação. Este é um salmo que ele vai falar da alegria quando se deve vir à casa do Senhor. Salmo 122, o versículo 1 diz assim: Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Curve sua cabeça e vamos orar ao Senhor. Maravilhoso Deus, Santo de Israel, bom Senhor é estarmos aqui nesta noite reunidos com os teus servos, Senhor, onde nós já ouvimos louvores que foram entoados, que falaram conosco, Senhor, onde ouvimos palavras, Senhor, que foram direcionadas a nós nesta noite. Eu creio que o Senhor ainda tem algo para falar a nós nesta noite, Senhor, através da Tua palavra, para nos incentivar, para nos encorajar, Senhor. Deus amado, que todos que estão presentes neste lugar, eles possam sentir a alegria, Senhor, de estar na Tua casa, de estar no lugar de adoração, Senhor, de estarmos reunidos, Senhor. É uma alegria muito grande para nós. E assim, ó Pai, que nesta noite o Senhor venha, Deus querido, falar conosco através desta palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos meditar. Podemos sentar, meus amados. Nós vamos meditar neste versículo 1, quando o salmista ele expressa a sua alegria. E ele diz: alegrei-me quando disseram-me, vamos à casa do Senhor. Hoje nós temos dedicado a noite do segundo dia da semana, né? No calendário romano seria a noite do domingo, mas biblicamente já é a noite do segundo dia da semana. Nós temos dedicado a mensagem voltada para a família. Por que, amados? É importante nós trabalharmos em cima deste assunto. E nós já temos ouvido várias mensagens que têm falado aos nossos corações. Certamente aqueles que ouvirem e colocarem em prática, eles vão ter suas vidas transformadas, vão melhorar o seu relacionamento com o cônjuge, com os filhos, com os seus parentes, porque o objetivo é esse, porque a palavra de Deus ela possa nos ajudar a vivermos em família. No tema de hoje que eu quero conversar com os irmãos, fazer alguns minutos de reflexões, é a família e a igreja. Qual é essa relação? Qual a importância, amados, de a família estar na igreja? Observe que o salmista Davi, neste salmo, ele expressa uma grande alegria quando ele é convidado para ir à casa do Senhor. Na época que o salmista escreveu este salmo, ainda não havia o templo construído, né? Se este salmo é de Davi,
Quem construiu o templo foi Salomão. Mas a casa do Senhor que Davi se refere era o lugar onde as pessoas se reuniam para adorar a Deus. E é importante, amado, nós entendermos que quando nós trouxermos nossas famílias ao altar do Senhor, quando nós trazemos nossos filhos diante do altar do Senhor para ouvir a palavra de Deus, nós estamos fazendo exatamente o que Deus falou no livro de Deuteronômio, no capítulo 6, onde Deus ele vai falar aos israelitas que os pais deveriam ensinar os seus filhos a andarem nos caminhos do Senhor. É responsabilidade dos pais educar os seus filhos e mostrar para eles o quanto é importante eles temerem ao Senhor. No livro de Deuteronômio, no capítulo 6, no versículo 2, Deus diz assim: para que temas ao Senhor, o teu Deus, e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que ordeno a ti, a teus filhos e aos teus netos, todos os dias da tua vida, a fim de que os teus dias sejam prolongados. Observe só que quando Deus ele manda com que a sua lei ela seja ensinada ao povo, primeiramente ele manda ensinar aos filhos e aos netos. E onde é que essas pessoas estão? Na nossa casa, estão no nosso lar. Então nós vamos aprender que a igreja ela deve se estender até o nosso lar. Nós vamos aprender que o nosso lar deve também vir à igreja, para nós aprendermos as palavras do Senhor. Então essas coisas, disse Deus, elas deverão ser ensinadas aos teus filhos e aos teus netos, ou seja, passar de geração a geração. Nós estamos vivendo um período em que muitas das vezes os pais eles preferem levar os filhos no lugar de entretenimento, eles preferem satisfazer as necessidades dos seus filhos dando um presente, ou de alguma maneira entretendo ele em alguma forma de diversão. Mas o lugar melhor para se levar os teus filhos é a casa de Deus, para aprender a palavra de Deus. Observe que Deus ainda fala em Deuteronômio, no capítulo 6, o versículo 7 e versículo 8. Tu as ensinarás, o versículo 6, estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as ensinarás repetidamente a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Também as atarás na tua mão por sinal e serão por faixa na tua testa. Então as palavras do Senhor, elas deveriam ser ensinadas aos nossos filhos, não somente na casa de oração, mas lá em casa, no nosso lar. Porque o primeiro lugar aonde você vai dirigir uma igreja vai ser na tua família, vai ser no teu lar, vai ser na tua casa. Então essas palavras deveriam ser ensinadas repetidamente a teus filhos, assentado em tua casa, ensinando para que os nossos filhos eles possam aprender a temer a Deus. Então, meus amados, nós vivemos num mundo de intensas mudanças e incertezas. A igreja é a única instituição onde a família ainda ela pode aprender os princípios básicos da palavra de Deus. Há lares que sofrem terríveis ataques de Satanás, e muitos deles já sucumbiram diante
da imoralidade, diante da permissividade. Por quê? Porque esses filhos aprenderam em outro lugar que não foi a casa de Deus. Aprenderam, quem sabe, através de um celular, através de um vídeo, através da internet, o modo como deveriam viver. Enquanto que nós, como pais, muitas das vezes falhamos por não aceitar com nossos filhos e ensinarmos aquilo que eles devem aprender. Um rapaz que transfere essa responsabilidade para a escola. É as escolas que têm que ensinar. Mas a palavra de Deus fala conosco que é nós que devemos ensinar aos nossos filhos, aos nossos netos, às nossas crianças. Elas devem aprender a temer ao Senhor. Por isso, a igreja, que somos nós, tem essa responsabilidade de ensinar a palavra de Deus. Em primeiro lugar, irmãos, eu abordo com os irmãos a família como elemento básico da igreja. Eu já falei em outras oportunidades que a família, ela é uma instituição divina e ela é a base da sociedade. Sempre vou estar repetindo isso, porque não podemos ignorar, irmãos, a importância da igreja junto à família. Nós não podemos, de maneira alguma, ignorar que a família, ela precisa estar andando de acordo com a palavra de Deus. Pois a saúde da igreja, ela está diretamente ligada à saúde da família. Uma família estruturada, uma igreja estruturada. Uma família destruída, uma igreja destruída. Outro dia eu conversava com o irmão, eu disse: irmão, quando as coisas não vão bem no nosso lar, quando há conflitos familiares, fica difícil de nós termos a alegria de congregar. Fica difícil de nós termos a alegria de cantar ao Senhor. Porque nós falamos em outra oportunidade que a família deve ser um lugar de aconchego no nosso lar. Deve ser aquele lugar prazeroso onde nós temos prazer de ficar, de conversar, de estarmos juntos. Então é importante a família estar ligada à igreja. Uma igreja cujas famílias estão arruinadas espiritual e moralmente não terá condição de acolher as pessoas não crentes. Então o mundo está olhando para nós com um olhar diferente. Está esperando de nós uma postura diferente. Família fortalecida, a igreja também, ela é fortalecida. Por isso que é importante nós abordarmos esse assunto, porque a palavra de Deus, ela vai nos recomendar que assim nós devemos ser. Observe que quando o apóstolo Paulo escreve a Timóteo, para que ele possa alertar os aspirantes ao episcopado, uma das coisas que Paulo diz é: convém, pois, que o bispo governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia, porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado ele da igreja de Deus? 1 Timóteo capítulo 3, versículo 2, 4 e 5. Então, a primeira igreja que alguém pode dirigir a sua própria casa, nós temos no capítulo 1 de Jó, no versículo 5, o exemplo de Jó, que ele era um sacerdote da sua família. Ele era uma pessoa que oferecia sacrifício pelos seus filhos, porque dizia ele: deve ter pecado contra o Senhor. Jó fazia do seu lar uma extensão da casa de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, neste versículo, o apóstolo ele aborda o aspecto do relacionamento familiar com a funcionalidade da igreja local. Famílias desgovernadas inevitavelmente geram uma igreja sem direção. Então, se esta família não tem a direção de Deus,
ela também será uma família que não terá direção no âmbito secular. Outra coisa, meus amados, a família, como extensão da igreja, além de a família ser o elemento básico da funcionalidade da igreja local, ela é a própria extensão da igreja. Se ela é a própria extensão da igreja, então a palavra de Deus tem que estar lá em casa, no nosso lar. Lá deve ser praticado, os princípios elementares da palavra de Deus, para que eles possam cada dia mais estar unidos no Senhor. E aí você pode dizer, mas irmão, só é eu e minha esposa e o filho. Só eu e a minha esposa. Posso então fazer do meu lar uma igreja? Sim. Jesus falou, e como falou ainda há pouco aqui, que Jesus falou que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, lá eu estarei presente. Você não precisa ter um grande grupo. Estando você, sua esposa, seu filho, já pode ali começar a fazer a extensão da igreja no teu lar. Nós falamos de um projeto que nós temos, alguns irmãos tomaram conhecimento, uma igreja em meu lar. Seria interessante se nós pudéssemos adotar essa ideia. E eu adotei o versículo de Atos dos Apóstolos 5:42. E na casa e no templo e nas casas não cessavam de pregar Jesus, o Cristo. Era no templo e nas casas e nos templos. Existem famílias que quando estão no templo estão reunidas, mas quando chegam em casa, cada um para o seu lugar, cada um para o seu quarto, cada um para os seus afazeres, não tem mais aquele tempo de sentar e meditar na palavra de Deus. Deus, Ele quer que nós possamos reunir os nossos filhos em volta da nossa mesa, possamos colocar nossos filhos em oração, juntos orarmos, de mãos dadas, pedindo a misericórdia do Senhor, amados. O inimigo tem trabalhado muito para destruir nossas famílias, e se nós não vigiarmos, ele vai sempre encontrar brecha no meio da nossa família para que ele possa atuar. Então é importante esta relação família-igreja, igreja-família. Nós estamos trabalhando para que a nossa família ela venha a ser uma bênção no mundo de Deus. E cada dia mais que Deus ele possa entrar no nosso lar, que Deus ele possa transformar, que haja comunhão do Espírito de Deus em nossas famílias, entre pais e filhos. Quantos pais que estão vivendo em um pequeno compartimento, mas é como se fosse um labirinto, muitas das vezes nem se falam, Não há respeito, não há mais aquele carinho, não há mais aquele aconchego. Oremos ao Senhor para que Ele possa efetuar esta obra do nosso lar. Eu quero orar com os irmãos, pedindo para que o Senhor Ele possa nos ajudar cada dia mais, irmãos, a termos uma família fortalecida. Que o Senhor possa entrar no nosso lar, que o Senhor possa restaurar as famílias que estão devastadas, pela imoralidade, onde pai não respeita mais os filhos, marido não respeita mais a mulher, onde não há mais aquela confiança, não há mais aquele carinho, onde não há mais aquele diálogo, onde nem sequer há uma oração mais. Então que nós possamos voltar a este princípio da palavra de Deus, sentar em nossa casa, cantar louvores ao Senhor. O culto doméstico ele é muito importante, É aquele culto que nós fazemos no lar com nossos filhos, fazemos com a nossa esposa, oramos juntos, e assim Deus Ele vai continuar abençoando nossas vidas. Fique de pé, vamos orar neste momento, agradecendo ao Senhor, que Deus
Ele possa conceder a cada um de nós, meus amados, esta oportunidade para nós sermos esta família abençoada por Deus. Maravilhoso Deus, soberano, eterno Pai que está no céu, eu te louvo e te exalto, Senhor, porque o Senhor tem nos dado a oportunidade, Senhor, de ouvir a Tua palavra. Nos ajuda a fazermos aquilo que Tu queres, Senhor. Quantos lares que estão destruídos porque não tem priorizado, Senhor, a Tua presença, Pai. Muitos lares, Senhor, que onde não se cantam mais, onde não se oram, onde não se lê mais a Tua palavra, Senhor, onde, Deus querido, quem sabe durante o dia ou durante a noite são poucos os minutos em que se lembram de Ti, Senhor. Mas eu te apresento este lar, meu Pai, que o Senhor possa visitar, que a Tua presença, Deus amado, ela seja real. Te manifesta, Pai, na vida dessas pessoas, te revela a elas, te mostra, Senhor, como sendo o Deus Salvador, porque Tu és o Deus que criaste, Deus, a família, para que ela viva unida, para que ela viva em amor, Senhor. Deus amado, que o nosso lar, ela seja uma extensão da Tua igreja, Senhor. Que possamos, Deus querido, Te louvar, possamos Te agradecer, Senhor. Que possamos ser como Príscila e Áquila, que diz a Tua palavra, que havia uma igreja em sua casa, Senhor. E ali se congregavam, ali Te louvavam, Senhor. Ó Deus de misericórdia, que o Senhor possa libertar-nos, Senhor, de tudo aquilo que nos afasta de Ti, meu Pai. Que o nosso lar venha a ser abençoado. Visita o lar desta pessoa, meu Pai, que ouviu esta palavra. Que o Senhor possa, Deus amado, fazer com que esta pessoa possa voltar ao Teu altar, Senhor. Voltar à prática das primeiras obras. Esta família que antes se reunia em torno de uma mesa para meditar a Tua palavra, onde trocava experiência espiritual, Senhor. Ó Deus, mas que hoje não há mais isso, Pai. O tempo foi passando, a televisão foi tomando primazia, a internet foi tomando lugar, o trabalho foi ocupando o primeiro lugar, e as coisas foram mudando, Senhor. Mas não é isso que o Senhor quer de nós. O Senhor diz através da Tua palavra: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, entrarei em sua casa, cearei com ele, ele comigo. Eu entendo, Pai, que o Senhor quer cear conosco. O Senhor quer sentar conosco na nossa mesa, no nosso sofá, na nossa sala, Senhor. Mas quantas vezes, Pai, nós não temos dado lugar para o Senhor? Quantas vezes o Senhor tem nos despertado pela madrugada, Senhor? Quantas vezes o Senhor tem tirado o nosso sono para nós falarmos contigo? E o que é que nós fazemos? Vamos fazer outra coisa. Não ouvimos Tua voz, Senhor. Quantas madrugadas ficamos acordados? É o Teu Espírito que está nos incomodando para conversar contigo. Mas às vezes não entendemos, Senhor. Nos dá força para voltarmos à prática das primeiras obras, Senhor. Nos dá força para voltarmos à leitura da Tua palavra, à Tua meditação, Senhor. Ó Deus querido, que a Tua bênção esteja sobre nós. Perdoa-nos nas vezes, ó Pai, que ignoramos a Tua presença, ó Pai. Quantas vezes o Senhor quis falar conosco e nós não temos ouvido? Quantas vezes o Senhor quis que nós estivéssemos no nosso quarto secreto com o Senhor e nós não fizemos isso, ó Pai. Mas eu te peço, perdoa nossas falhas. Perdoa esta pessoa que está, Deus querido, refletindo neste momento, ó Pai, sobre a sua vida espiritual no seu lar. Que a partir de hoje haja mudança, haja uma transformação, haja um renovo espiritual, Deus querido. Esta pessoa, meu Pai, ele sabe que não sente mais prazer de ir à Tua casa, Senhor, como salmista. Se tornou uma utopia estar na Tua casa, se tornou uma coisa monótona, Senhor. É porque o Teu Espírito se aposentou dela.
porque se estivesse nela, teria prazer em estar na tua casa, Senhor. Deus amado, que possamos ter esta alegria em nosso coração, este desejo, Pai, para fazer a tua vontade, para estar com o Senhor. Deus amado, muito obrigado por esta oportunidade. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o teu rosto esteja voltado para nós, Senhor. Que o teu olhar esteja voltado para a nossa casa, Senhor. Eu te peço essas bênçãos, Pai. Em nome de Jesus, eu te agradeço. Amém e amém. Louvado seja.